Glória a Deus, aleluias. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Glória a Deus. Quem foi comprando, diga amém. Glória a Deus, aleluias. É bom lermos junto, né? Diz assim a palavra do Senhor para os nossos corações. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus, aleluia. Eu estava refletindo, sobre a oração e algo muito interessante, algo muito curioso é que nós muitas vezes encaramos a oração como uma obrigação, o que não deixa de ser. Só que quando é algo obrigatório, acaba se tornando uma coisa muito pesada, né? Quando você faz algo por obrigação, nem sempre você faz com prazer. Mas quando você começa a mudar o direcionamento e começa a entender que a oração é muito mais do que uma obrigação, mas é um privilégio, é uma graça que nós não merecemos, aí nós começamos a sentir a necessidade de orar. Porque antigamente as pessoas elas não podiam orar diretamente a Deus para pedir as suas súplicas, né? Existia um sumo sacerdote no qual eu entregava minha oferta para ele ia lá apresentar a minha oferta pelos meus pecados e assim acontecia. Mas quando Jesus ele veio, morreu na cruz, o véu se rasgou e então a partir daquele momento eu não precisei mais de alguém para que intercedesse por mim a não ser o próprio Espírito Santo. Então, quando nós começamos a encarar que a oração é uma coisa que nós não deveríamos, nós não poderíamos fazer, mas mesmo assim nos foi concedido, nós começamos a nos sentir um pouco envergonhados, né? Sentir constrangido. Por que nós não oramos mais? Por que nós não dedicamos mais a nossa vida em oração? Né? E muitos projetos da nossa vida não dão certo por falta de uma oração que a gente não fez. A oração ela tem muitos benefícios na nossa vida e muitas vezes nós sabemos qual é o remédio que a gente precisa, que é um joelho no chão, e a oração que a gente simplesmente não toma esse remédio. Então a nossa alma e o nosso corpo, consequentemente, começa a ficar enfermo. Mas quando eu estava estudando sobre a oração, porque eu gosto muito de estudar, e a ciência é um estudo que traz muitas confirmações daquilo que a Bíblia já havia falado, embora os cientistas de hoje em dia eles não necessariamente querem provar a veracidade da Bíblia. A função deles e a missão deles é provar que a Bíblia é contraditória, é provar que a Bíblia é mentirosa, mas quanto eles mais estudam, mais eles procuram encontrar contradição na palavra de Deus, mais veracidade eles encontram nela, porque a Bíblia ela é inerrante. Às vezes nós não entendemos o que está escrito, mas não quer dizer que ela está errada. Quer dizer que o meu entendimento ainda não foi alcançado para entender aquela profundidade, Tem coisas que eu li há 15 anos atrás que eu só estou entendendo agora, E a Bíblia ela é exatamente desta forma para que nós possamos buscar mais de Deus. Hoje você vai aprender um pouco, amanhã mais um pouco, e assim consequentemente. E algo muito interessante, quando Jesus ele vai nos ensinar sobre a oração, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, quando ele ora ali, ele começa a nos ensinar que a maneira que nós oramos muitas vezes é equivocada. A maneira que nós oramos muitas vezes está completamente errada. Porque às vezes o nosso desespero é tão grande que quando a gente vai orar, vai falar com Deus, nós começamos a falar tanta coisa e pedir tanta coisa. E quando Jesus orava, as primeiras palavras de Jesus eram: Pai nosso que estás no céu. Às vezes a nossa ansiedade nos impede de sentir a presença de Deus. Nós começamos a exercitar aquela oração miojo, oração de 3 minutos, e ainda assim não é uma oração amistosa, é uma oração onde a gente pede muito e agradece pouco. Mas quando Jesus ele vai nos ensinar, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome.
E quando ele vai finalizar a oração, ele exalta a Deus novamente, porque Deus é o reino, o poder e a glória. Quantas vezes nós oramos a Deus e começamos com a exaltação do nome do Senhor? Quantas vezes nós pedimos para Deus perdoar os nossos pecados, assim como nós também perdoamos a quem nos ofendeu, a quem nos feriu? Essa parte da oração muitas vezes nós nos esquecemos, né? Eu acho interessante quando Jesus ele vai orar, que ele fala no versículo 9 até o versículo 13, é todo explicando como nós, seres humanos, devemos orar. E quando eu me converti, a coisa mais comum que eu escutava dos crentes era a frase: eu não sei orar. A pergunta que nós fazemos é: você também não sabe ler? Está lá na Bíblia. Deus está nos ensinando ali como orar, a maneira de orar, o passo a passo, né? É como um bolo que está ali todos os ingredientes, mas se você não abrir o livro de receita, você não vai aprender. Então Jesus ele ensina o povo a orar. E quando ele finaliza a oração, ele começa a trazer novos ensinamentos sobre a oração. Ele fala: agora vocês oraram. Só que depois da oração vem a ação, vem a prática. Do versículo 9 até o versículo 13, Jesus está orando, ensinando seus discípulos. Aí quando termina a oração no versículo 13, ele vai para o versículo 14 e ele fala: mas se vós não perdoares aquele que vos ofendeu, o vosso Pai que está no céu também não vos perdoará. Então ele volta lá atrás na oração e dizendo que se você orar, mas não começar a praticar, a tua oração é falsa, a tua oração é em vão. Então Jesus ele está nos ensinando muitas vezes que nós precisamos praticar aquilo que nós estamos aprendendo. O inimigo das nossas almas, ele conhece a Bíblia toda de só e calteado. Ele conhece a Bíblia de trás para frente. Mas o que tornou ele, o que fez ele ser expulso do céu foi exatamente a rebeldia. Foi ele não obedecer aquilo que já estava pré-estabelecido. Eu não posso simplesmente olhar para a palavra de Deus e escolher aquilo que eu quero para a minha vida, aquilo que eu acho que eu não vou conseguir fazer, eu fingir que eu não li. Uma das maiores heresias do ser humano é acreditar que se ele buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas, porque não será. Porque não é isso que Jesus falou. Se você for observar os versículos do capítulo 6 de Mateus, os anteriores ao 33, Jesus vai dizer que as raposas têm covis e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Agora, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, e eu acho que a minha oração vai me trazer casa, vai me trazer carro, vai me trazer mansão, sendo que o que Jesus prometeu era o necessário. E às vezes nós não estamos buscando nem o necessário, já queremos o extraordinário. A palavra do Senhor, ela vai te trazer vários ensinamentos, só não aprende quem não quer. Todas as vezes que você for abrir a Bíblia e falar: Senhor, eu não sei, não estou entendendo o que está escrito aqui, o próprio Espírito Santo ele vai ser o seu professor. Mas o problema é que nós temos dificuldade, para não dizer preguiça, de buscar mais pela presença de Deus. Porque a presença de Deus ela está acessível a todos nós. Ela não está mais acessível para quem é alfabetizado do que para quem é analfabeto. Porque o que mais tem são testemunhos de pessoas que aprenderam a ler porque Deus ensinou a pessoa a ler. Porque aquela pessoa teve vontade, teve desejo. E na carta de Tiago, a qual nós lemos, a palavra do Senhor também vai nos dizer que se te falta sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai te dar deliberadamente. E a coisa que mais agrada a Deus é quando um servo pede sabedoria. Porque a sabedoria, muitas vezes, não é para nós resolvermos os nossos problemas, é para nós resolvermos os problemas dos outros. Quando Salomão ele pede sabedoria para Deus, ele não fala: eu quero sabedoria para saber como fabricar dinheiro. Ele não pede sabedoria para saber como ganhar mais ouro. Ele fala: eu quero sabedoria para saber como governar o teu povo.
E a coisa que mais agrada a Deus é quando nós abrimos mão de pedir coisas que vão nos alimentar o ego, para pedir coisas que vão nos fazer ser mais útil na casa do Senhor. Quantas e quantas vezes a casa de Deus está necessitada de pessoas para trabalhar, e muitas pessoas estão brigando por lugares que já estão ocupados. Muitas e muitas pessoas estão disputando espaços que já estão preenchidos, enquanto tem várias áreas que ainda precisam de obreiros para trabalhar. Mas nós só queremos trabalhar naquilo que é conveniente para nós e não naquilo que é necessário para a obra de Deus. E quando eu estava estudando sobre a oração há algum tempo atrás, eu comecei a entender que a oração ela não traz somente uma obrigação para nós, mas ela também traz benefícios, né? Como eu acabei de falar, a ciência comprova o poder da oração. Na verdade, nós somos provas vivas do poder da oração. Quantas pessoas aqui já estiveram em depressão e através da oração começou a diminuir, tiveram ansiedade, quando começou a colocar aquilo na oração, começou a ficar menos ansioso. Então a oração ela traz muitos benefícios, não só para o nosso corpo, mas também para a nossa alma. Por quê? Porque nós somos trinos, né? Temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. E nós precisamos cuidar dos três. Porque se o nosso corpo estiver saudável, mas o nosso espírito estiver doente, nada no nosso corpo vai funcionar. Se a nossa alma não estiver bem alimentada, o nosso corpo também vai adoecer. Quantas e quantas pessoas tiveram enfermidades espirituais e, consequentemente, começaram a sentir dores no corpo. Mas as dores não eram físicas, eram emocionais. E a Bíblia ela vai nos ensinar, né, em Tiago, capítulo 5, versículo 16. O autor de Tiago, né, irmão de Jesus, ele vai dizer que nós devemos orar uns pelos outros. Porque quando você ora pelos outros, você está preocupado com o corpo de Cristo. Porque se um dos membros do corpo não estiver bem, nada vai bem, né? Já teve dias de eu ficar o dia inteiro agoniado porque eu estava com uma unha encravada. Não conseguia nem comer, dava até dor de cabeça, porque uma unha estava encravada. Mas quando a unha está boa, ninguém nem lembra que tem unha. Mas quando ela começa a encravar, você não consegue nem trabalhar. É assim também o corpo de Cristo. Quando um membro está enfermo, a igreja toda adoece. Quando um membro está enfermo, a igreja toda precisa se juntar para poder curar aquele membro. Porque o nosso corpo, a Bíblia, Paulo vai nos dizer lá em Romanos 12, né, que nós somos comparados ao corpo humano. E o corpo humano ele é tão incrível, né, que quando ele se machuca, quando ele rala, né, com o tempo começa a criar uma casca sobre a ferida que foi ralada. E em pouco tempo aquela ferida já é cicatrizada. E isso acontece simplesmente porque todas as células do corpo se concentram naquela ferida para que ela cicatrize mais rápido. E é o que acontece dentro da igreja de Cristo. Quando o corpo se junta em prol de um membro que estiver enfermo, aquele membro sara mais rápido. Aí você pode dizer, mas eu oro eu oro 1 hora todo dia. Oração é um remédio que não tem contraindicação. Às vezes nós achamos que estamos orando muito, mas devido às coisas que acontecem lá fora, todo tanto de oração ainda se torna pouco. Quando nós vamos dizimar, é estipulado a 10ª parte do nosso dinheiro, né? Se você recebe 1.500, o seu dízimo é 150. Mas o dízimo não deve ser necessariamente somente daquilo que nós ganhamos em espécie, mas também do nosso tempo. Um dia tem 24 horas. 10% de 24 horas são 2 horas e 40 minutos. Será que nós conseguimos metade disso na presença de Deus? Não é você ficar ajoelhado 2 horas e 40 minutos, mas é você dedicar esse tempo para Deus, orar, falar com Deus, ler a palavra do Senhor. E quando você só vai perceber que a sua carne está verdadeiramente quebrantada quando você começa a esquecer do relógio.
Você está lendo a Bíblia ali, a sua intenção é ler 5 minutos. De repente você leu aqueles 5 minutos com sacrifício, é porque a tua carne ainda não foi quebrantada. Por quê? Porque você fez um esforço para ler. Mas quando aquele esforço é quebrado e você começa a passar 5, 10, 15 minutos, você entende o prazer que é estar ali na presença de Deus. E talvez naquele momento de devocional que você precisava para não morrer na fé uma semana depois, porque quando as pessoas saem da igreja, elas não decidem se numa bela terça-feira à noite, hoje eu vou desviar. A partir de hoje eu não sou mais crente, ninguém toma essa decisão do dia para a noite. É uma coisa que acontece gradativamente. É a rotina da pessoa que vai mudando. A rotina do crente é ir para a igreja, mas aí o crente começa a faltar. A partir do momento que ele começa a faltar, começa a virar a rotina dele a não ir para a igreja, até chegar um certo momento em que ele está desviado e não sabe que está desviado. Porque na cabeça dele, ele ainda não pediu carta para o pastor, na cabeça dele, ele ainda não oficializou que não vai mais parte da igreja, então ele continua crente, mas vai na casa dele. Mas a comunhão, ela só acontece quando está eu mais alguém. Eu sozinho não tenho como ter comunhão comigo mesmo. Quando tiver eu e outra pessoa, aí eu tenho comunhão com o outro. E a Bíblia fala que nós temos que viver em comunhão, em unidade. Unidade são várias pessoas reunidas no mesmo propósito. Unidade são várias pessoas completamente diferentes, alguns mais leves, outros mais cansados, outros mais estressados, mas está todo mundo reunido porque eles estão unidos por um só propósito, que é servir a Deus. Quando Jesus chamou 12 apóstolos, ele não buscou os 12 apóstolos no mesmo lugar. Foram 12 pessoas completamente diferentes, que se fosse pela lógica do homem, não daria certo. Mas quando se trata do projeto de Deus, não tem como dar errado. Porque o que importa não são as nossas diferenças, mas aquilo que nós temos em comum. O que importa não é se fulano gosta de azul e o outro gosta de amarelo. Não é se um gosta do Corinthians e o outro gosta do Flamengo. O que importa são aquilo que elas têm em comum, que é a fé. Nós somos unidos pela fé. Eu acho muito bonito quando Jesus ele está ali pregando e os discípulos chegam até ele dizendo que a mãe dele e os irmãos dele querem conversar com ele. Mas aí Jesus continua pregando, né? E chega um momento que ele para e fala assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é minha mãe e meus irmãos. A primeira vez que eu li essa passagem, eu me escandalizei, porque a princípio fica parecendo que Jesus está desprezando a família dele, né? A princípio fica parecendo que Jesus não está renegando as origens dele. Mas o que Jesus queria nos ensinar é que nós vamos passar muito mais tempo com a igreja, com os nossos irmãos em Cristo, do que muitas vezes com nossos próprios familiares. Então, se nós vamos passar muito mais tempo uns com os outros, nós precisamos ter comunhão, porque senão a gente não vai se aguentar, né? Um irmão vai matar o outro em pouco tempo. Quando Jesus ele disse essas palavras, ele estava dizendo que muitas vezes os nossos parentes não vão professar a mesma fé que nós. Quantos aqui muitas vezes está em casa, às vezes é convidado para um aniversário de algum parente, vai mesmo porque é obrigado a ir, né? Mas a vontade dele muitas vezes está lá na casa do irmão, lá, né? Tomando café, né? Muitas vezes nós nos sentimos muito mais confortáveis perto dos nossos irmãos em Cristo do que perto dos nossos próprios familiares. Não é porque nós queremos, mas é porque as conversas já não são mais as mesmas. Os assuntos já não são mais os mesmos. Quando eu me converti, eu questionava muito isso. E eu já vi muita gente questionando. Por que quando a gente se converte, as pessoas se afastam da gente? Mas no processo, eu comecei a entender que muitas vezes não é as pessoas que afastam da gente. A gente é que não tem mais muitos assuntos com elas. Porque nós queremos falar de Deus. Quando a gente se converte, a gente se torna aquele crente chato mesmo, quer falar de Jesus toda hora. Já aquela pessoa quer falar de coisas que não condizem mais com a fé que a gente está professando. Então, como é que vocês vão conversar
se você quer falar de uma coisa e a pessoa quer falar de outra. É aí que acontece o afastamento natural. Eu tenho uma prima que ela é envolvida com drogas, hoje ela é vice-pastora lá para Miguel, e ela conheceu o marido dela nas drogas. Os dois passaram muitos anos sendo parceiros de drogas. Mas aí quando um se converteu, o outro não quis se converter, né? O marido dela se converteu primeiro, ela não quis. Então ele falou, então você fica aí que eu vou, né? Chega uma certa hora na vida da gente que nós precisamos fazer uma escolha, porque não dá para ter tudo. O evangelho não é sobre conquista, é sobre renúncia. Então ele começou a ir para a igreja e ela continuou nas drogas. Só que num determinado momento ela começou a sentir vontade também de ir para a igreja. E hoje os dois estão lá, né? Já tem uns 5 filhos, eu acho. Eu perdi até as contas. Porque pobre gosta de fazer filho, né? E são vice-pastores lá na igreja de Dom Miguel e estão aí fazendo a obra de Deus, né? Mas um precisou dar o primeiro passo. Muitas vezes eu já vi muita gente não querer ir para a igreja. Se eu for para a igreja, meus amigos vão se afastar de mim. Se eu for para a igreja, minha família vai me renegar. Jesus ele diz: aquele que me negar diante dos homens, eu também me negarei diante do meu Pai que está no céu. Servir a Deus não é fácil. É simples, né? Mas não é fácil. Muitas vezes nós sabemos o que fazer e acabamos não fazendo por medo de sermos excluídos. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que se constitui amigo do mundo, ele se constitui também automaticamente inimigo de Deus. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Nós precisamos fazer uma escolha. Então a oração é aquilo que nos conecta com Deus, né? É a criatura se conectando com o Criador, né? Porque somente o Criador para conseguir entender a sua criatura. Tem coisas que o médico olha assim e fala que não tem jeito, porque o médico também é uma criatura, né? Mas quando Deus coloca a mão, Deus cura lugares que o médico nem sabia que tinha possibilidade de ser curado. Porque somente Deus é o Criador. E quando nós oramos, nós estamos falando para Deus que nós sentimos falta dele. Não tem coisa melhor do que quando alguém liga para você e fala que estava com saudade. Para mim, tem tempo que ninguém liga para mim quando está com saudade, mas é bom. Glória a Deus. Um WhatsApp agora é só mensagem, ninguém quer ligar mais. Mas não tem coisa melhor do que alguém falar para você: eu estava com saudade. Então a nossa oração a Deus é nós dizendo para Deus que nós estávamos com saudade. Quando você não ora, você está dizendo que não está sentindo falta de Deus. Mas aí quando a coisa aperta, aí corre para os pés do Senhor. Eu mesmo não gosto de gente interesseira, né? Pessoas que só se aproximam quando precisam de alguma coisa. Mas tem muito crente que é crente interesseiro. Só ora quando uma coisa está feia mesmo. E não é esse o intuito de oração. A oração nós temos que orar quando a coisa está difícil, na verdade nós precisamos, mas nós também temos que orar a Deus quando não tem nenhum problema, quando está tudo bem, quando está aquela calmaria toda. Nós vamos orar a Deus, falar com Deus, agradecer a Deus pelo dia que nós tivemos. Às vezes nós achamos que não aconteceu nada de ruim hoje, mas só as regiões celestiais viram a batalha espiritual que aconteceu para você conseguir chegar neste lugar. Quando Daniel fez uma campanha a Deus, 21 dias de oração, a Bíblia vai dizer que a oração foi respondida no primeiro dia, mas só foi chegar até Daniel no 21º dia por causa da batalha espiritual. Então, por mais que nós olhemos para o nosso dia e achamos que o dia foi um tédio, pode ter acontecido várias coisas para que Deus nos desse livramentos para que nós tivéssemos mais um dia de vida. Porque se você for passar na porta do cemitério, tem sempre alguém sendo velado lá. Pessoas que acharam que ia ter um novo dia, hoje estão descendo as sepulturas. E eu e você estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos se colocarem sobre os pés. Quem não estiver cansado, quem estiver cansado, se coloque sobre os pés também. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Eu quero que você coloque a mão no coração.
Eu quero que você ore nessa noite. A tua oração é para pedir para Deus te ensinar a orar. A tua oração é para pedir a Deus para que Ele te ensine a falar com Ele. Para que nós possamos entregar uma oração genuína, uma súplica verdadeira, uma adoração sincera a Ele. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos proporcionado. Derrama sobre nós o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia, ó Deus. Não sabemos, Senhor, da dificuldade e a necessidade de cada irmão que está neste lugar, mas sabemos, Senhor, que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Abençoe, Senhor, cada músico dessa casa, ó Deus, cada levita, cada ministro, ó Deus. Abençoe, Senhor, cada obreiro dessa casa, ó Deus, cada diácono, cada presbítero, ó Deus. Cada um enfrenta suas batalhas internas, ó Deus, suas batalhas particulares, mas o Senhor é aquele que dá a vitória. Abençoe, Senhor, o pastor desta igreja, ó Deus, que ele possa fazer uma boa viagem, voltar em segurança, ó Deus. Abençoe a casa dele, a família dele, em nome de Jesus, ó Deus, para que possa ter graça e sabedoria para continuar conduzindo o seu povo, ó Deus. Derrama o teu poder, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia, ó Deus, sobre cada criança neste lugar, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que desse rebanho sairão grandes pregadores, grandes pastores, ó Deus, para apacentar o teu rebanho no futuro, ó Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, todos os dias clamar para o teu presente em nossa vida, ó Deus, não só nos momentos de dificuldades, ó Deus, mas em todos os momentos, em nome de Jesus, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.